Está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o seguinte: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Meu irmão, minha irmã, Gênesis 17 fala sobre quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17 ainda revela a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. Nesse mesmo capítulo, a circuncisão foi estabelecida como sinal da aliança e o nome de Sarai também foi mudado para Sara. Gênesis 17, curiosamente, começa dizendo que Deus apareceu a Abrão quando ele tinha a idade de 99 anos. Então, entre a história registrada em Gênesis 16 e a narrativa presente em Gênesis 17, passaram-se 13 anos. Pois é, Deus se apresentou a Abrão dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Essa autodesignação de Deus como o Todo-Poderoso enfatiza o seu domínio absoluto sobre todas as coisas. Na sequência, ele também indica que, dentre as suas promessas, Abrão deveria demonstrar uma resposta obediente. Em Gênesis 17, mais uma vez a aliança de Deus com Abrão é reafirmada. Ele diz: Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. É o que diz o versículo 2. O texto enfatiza o conceito de minha aliança, ou seja, uma aliança unilateral de Deus com Abrão. Contudo, isso não significa que Abrão e sua descendência, como beneficiários dessa aliança, estivessem isentos de responsabilidades. Não. Então, a aliança de Deus com Abrão inclui tanto as promessas invioláveis de Deus, bem como a responsabilidade de Abrão em agir com obediência dentro desse relacionamento. É o que podemos ler dos versículos 4 até o 15 de Gênesis 17. Abrão se prostrou com o rosto em terra e escutou de Deus a promessa de que ele seria o pai de numerosas nações. Nesse contexto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão é um nome semita que significa pai exaltado. Já Abraão significa pai de uma multidão de nações, indicando a sua grande descendência como resultado da promessa pactual de Deus. No sentido físico, Abraão, de fato, foi o pai de muitas nações, não somente dos israelitas através de Isaque e Jacó, mas também dos ismaelitas através de Ismael, dos edomitas através de Esaú e de outros povos através de seus filhos, com Quetura. Mas essa promessa também encontra o seu cumprimento pleno e final na igreja que reúne os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o único que satisfaz cada condição da aliança de Deus, conforme Paulo relata em Romanos 4, 16, 17. Isso fica claro nos versículos seguintes, que enfatizam o caráter eterno da aliança de Deus com a descendência eleita de Abraão, a partir principalmente dos versículos 7 e 8 de Gênesis 17. Como sinal da aliança, nós vemos aqui em Gênesis 17 que Deus instituiu a circuncisão a Abraão. Está nos versículos 9 e 10. As alianças bíblicas geralmente são sinalizadas com algum símbolo. E Deus ordenou que todos os homens das gerações de Abraão fossem
circuncidados com 8 dias de vida. Até mesmo os escravos comprados ou nascidos na casa de Abraão deveriam também ser circuncidados, como sinal de compromisso com Deus. A circuncisão não era um procedimento novo naquele tempo. Outros povos antigos já adotavam a circuncisão, mas geralmente na adolescência. Contudo, o significado religioso da circuncisão como símbolo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência era um conceito inédito. Pois é, também é muito significativa a ordem para que a circuncisão fosse praticada em recém-nascidos. Isso indicava que os filhos do povo eleito pertenciam à comunidade da aliança com Deus. Nesse aspecto, a circuncisão serviu como sinal distintivo teocrático da descendência de Abraão. O restante da história bíblica revela que a simples circuncisão da carne era ineficaz como símbolo de consagração a Deus se o coração e os ouvidos do povo não estivessem consagrados a Ele. A gente vê aqui nesse texto de Gênesis 17 que Deus não apenas mudou o nome de Abraão, mas também de Sarai, a sua esposa. Acredita-se que o nome Sarai significa minha princesa. Então o nome Sara parece ser uma variante de Sarai que elimina o pronomial possessivo minha, ficando somente princesa. Deus prometeu que Sara conceberia de Abraão e lhe daria um filho este que geraria uma grande descendência. Abraão até demonstrou certo ceticismo diante dessa promessa, pois ele e sua esposa, estéril, tinham uma idade muito avançada. Então Abraão disse: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? É o que está no versículo 17. Então Abraão apresentou Ismael a Deus como um possível herdeiro seu. Está no versículo 18 de Gênesis 17. Mas Deus reafirmou a Abraão que Sara haveria de ser mãe e seu filho seria chamado Isaque. Deus prometeu abençoar Ismael e fazer dele uma grande nação. Mas em sua soberania Deus elegeu Isaque como herdeiro da promessa e não Ismael. Está aqui a partir do versículo 19 até o 22 de Gênesis 17. Pois é, e Gênesis 17 termina mostrando como Abraão obedeceu à ordem do Senhor quanto ao sinal da aliança. O escritor de Gênesis diz que, naquele mesmo dia, Abraão tomou a Ismael e todos os homens de sua casa e circuncidou a todos eles. Ismael e Abraão foram circuncidados no mesmo dia. Ismael tinha 13 anos à época e Abraão tinha 99 anos. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe sua vida e sua família, e que os pactos que fizermos com Deus sejam sempre preservados. Um abraço.